Muito obrigado, Ana Luísa e Midian. Né? Ana Luísa e Midian, muito obrigado por esses momentos tão gostosos que nós estamos passando aqui com vocês, podendo conhecer um pouco da cultura nordestina. Estive no Nordeste há pouco tempo e uma das canções que cantaram lá de Missões foi no ritmo nordestino. Eu vibrei. Ministro de música, precisamos trazer aquela música para cá. Tá? Precisamos trazer porque foi muito impactante lá na Assembleia da Convenção. Pastor Romilson, muito obrigado por esse congresso, essa visão que vocês trouxeram, esse tema, né, que eles colocaram, as cores da nossa fé. E é muito interessante, irmãos, porque nós vivemos num mundo com uma diversidade cultural muito grande, muito grande. E nos dias que nós estamos vivendo, essa diversidade cultural está se aproximando de nós. Nós temos, vamos dizer assim, migrações, povos de outros países vindo para o nosso Brasil. Isso está acontecendo no mundo todo, essa dinâmica, inclusive, Missões Mundiais trabalha muito com isso. No tempo de nós irmos ao encontro deles, eles estão vindo aos nossos encontros e trazem suas culturas. Nós temos também a migração, né? Dentro do nosso país, nós temos pessoas se movimentando nas suas regiões. Cuiabá é uma característica disso. Nós temos aqui pessoas do Brasil todo. Aqui na nossa igreja, né? Quantos nordestinos nós temos aqui? Levante a mão. Olha aí, Midian, olha aí, Ana Luísa. Quantidade de nordestinos. Quantos gaúchos temos aqui? Vamos lá. Temos gaúchos também aqui. Quantos São Paulo? Paulistano, olha aí, né? Paranaense. Se eu não falar, minha mulher me pega. Paranaense. Carioca, temos aqui, Fluminense, Carioca, temos também, né, pastor Maia? Estou aqui. Veja, aqui é uma diversidade cultural muito grande. E é interessante, irmãos, que essa diversidade cultural traz, então, a sua cultura para o nosso meio. E essa cultura, isso influencia, transforma, muda. E nós somos realmente influenciados por isso. Há uma coisa interessante na área da música, eu acho que nas outras áreas culturais, o poder econômico é muito forte. Né? Eu tenho percebido que as gravadoras que têm maior poder de recurso, elas colocam os seus artistas na mídia e faz com que as suas canções daquela linha sejam divulgadas. As outras que não têm um poder econômico acabam ficando para trás. E é preciso, então, essa movimentação, essa mobilização. Eu estava refletindo, então, sobre isso, enquanto os jovens estavam aqui discutindo, principalmente ontem, sobre essa diversidade cultural, e como que a gente pode lidar com isto? Como é que eu posso lidar com a diversidade cultural? Você vem com a cultura, eu tenho a minha, eu gosto de um estilo, você gosta de outro, e aí, como é que nós vamos lidar com isso? Eu tenho que aderir à sua, ou você tem que aderir à minha? Não, não é assim. Nós temos que ter uma palavra que vem na minha mente: respeito. Nós temos que respeitar cada um no seu jeito, e todos têm valor. Uma não é mais rica nem mais pobre do que a outra, uma não é melhor, mas é o jeito de cada um. E a gente vê isso muito na igreja, né? A igreja tem essa diversidade cultural muito grande, a igreja tem um estilo, e as pessoas vêm cada um com o seu, e a gente tem que aprender a lidar com essa diversidade, com esse respeito. E vou dizer, não tentar mudar a cultura do outro. Eu estou encantado com a cultura nordestina, não conhecia o Nordeste, né? A riqueza da cultura nordestina é muito grande. Estava refletindo também sobre isso, Ana Luísa. Eu fico imaginando como é que vai ser o mundo no futuro. Nós vivemos na época da internet. Além dessa mobilização da migração, isso está acontecendo no mundo todo, a cultura está se espalhando, a internet está ajudando muito isso. Então você começa a conhecer pessoas de outras culturas na sua casa. Você acessa, e esse acessar está nos transformando, está nos mudando, está mudando o nosso jeito de ser. Como é que vai ser o mundo? Qual é a cultura do mundo no futuro? Porque, vamos dizer, nós vamos, como já dizia um escritor canadense, vivemos numa aldeia global. E que cultura vai ser essa? Aí entre os movimentos, né, cada um
procurando manter a nossa cultura é assim, o nosso jeito de ser assim, e nos respeitando de maneira muito, muito especial. Irmãos, essa ideia de mudança, de transformação, isso está em todas as áreas do conhecimento, tá? Em todas as áreas, você vai ver, por exemplo, na filosofia, na psicologia, na biologia, você vai encontrar isso na sociologia, você vai encontrar isso na teologia, dizendo que nós precisamos nos transformar, nós temos que mudar. Aí eu queria só fazer um adendo, eu diria que não é mudar, é transformar, porque mudar, eu pego isso e coloco aqui, eu mudei, mas isso continua sendo isso. Transformação é o que a Bíblia fala que Jesus faz na nossa vida. Ele muda o nosso jeito de ser, ele muda até mesmo nossa cultura, o nosso jeito de pensar. Veja que há, então, mudanças individuais, há mudanças, vamos dizer assim, sociais e mudanças culturais. As mudanças individuais, elas transformam a gente. Ela me transforma. E é interessante que essa transformação, muitas vezes ela vem através dos desafios que você enfrenta. Você está num jeito e de repente você é colocado diante de situação que você tem que se transformar. E às vezes você tem que mudar, mas às vezes tem que ter uma transformação. A dificuldade que surgem na sua vida, os desafios, não faz você crescer. Quando você enfrenta lutas, você é obrigado a ser transformado. E às vezes mudado. E muitas vezes vem por sofrimento. Muitas transformações que nós vemos, que nós sentimos pelo sofrimento que nós passamos. E esse sofrimento às vezes é até um instrumento catalisador, né? Ele vem exatamente para que a gente enfrente o desafio, enfrentando a gente se torne mais forte. Quando você tem que enfrentar desafio, você está sofrendo, você está se tornando mais forte. Paulo vai dizer, quando eu sou fraco, eu sou forte. Naquele momento de luta que você está desenvolvendo a resiliência. Você é um cristão resiliente. Pode vir a luta que vai lá embaixo, mas você não vai quebrar, vai voltar. E é interessante, irmãos, que quando você passa por esses momentos de pressão, que começa a mudar a sua vida, transformar a sua vida, você começa também a ter reflexão de você mesmo. Você começa a se conhecer. E esse autoconhecimento, quando você analisa a sua vida, puxa, por que aconteceu isso? Olha, aconteceu isso, fiz isso, aquilo. Isso vai levar a uma transformação na sua vida também. Agora não é só pelo sofrimento, mas pela autorreflexão. E quando acontecem essas coisas também, desenvolvam empatia. Paulo vai dizer que quando nós temos um Deus que é chamado Deus de toda consolação, aquele que vem ao nosso encontro. Diz que Deus vem ao nosso encontro quando nós estamos sofrendo, e Ele diz, eu vou ajudar você. Está passando por essa luta? Você está sofrendo? Deus diz, vem cá, eu vou ajudar você. Paulo diz isso lá em Coríntios. Ele diz assim, Deus ajuda, e ele diz assim, para que depois você possa ajudar a quem está passando pela mesma tribulação. Veja que o sofrimento faz a gente crescer, as lutas fazem a gente crescer, mas cria empatia, porque eu vejo o outro sofrendo, eu passei por isso. Talvez antes de você passar por aquele sofrimento, você olhava os outros, isso é fraqueza, isso aí é... Depois que você passou, e você diz, eu sei o que você está passando. Eu sei a sua dor, que eu passei por essa dor também. Veja que esse processo nos faz olhar o outro de maneira diferente, nos faz crescer, nos faz transformar. E quando você tem essas transformações na vida, aí eu diria que quando muita gente começa a transformar, a sociedade se transforma também. A sociedade transforma quando o indivíduo transforma, senão ela só muda. E nós vemos tantas transformações sociais que aconteceram, e às vezes por dor.
Quantos movimentos sociais que surgiram porque alguém sofreu. Temos aí a Lei Maria da Penha, que alguém sofreu, e olha o que aconteceu, o movimento está aí protegendo as mulheres. Nós temos os direitos civis que surgiram, por quê? Porque houve sofrimento, nós tínhamos a segregação racial. Nós temos os movimentos, por exemplo, de gênero, todos são iguais diante de Deus. O homem não é mais importante do que a mulher diante de Deus todos somos iguais. Mas foi preciso o sofrimento de muitos para que isso pudesse se tornar uma transformação social. Aí, fazendo esse recorte, funilando aí, transformações culturais também. As culturas mudam também, as transformações, elas, às vezes, vêm por sofrimento. E às vezes por experiências. E a gente vê que muitas crenças, muitas normas, muitas coisas dessa maneira, elas vão mudando ao longo do tempo. Eu vou dizer para você, quando eu era adolescente, talvez você viveu isso também. Eu não vou perguntar se você viveu, porque não vai te denunciar, né? Mas quando eu era adolescente, na minha cidade, as mulheres não podiam usar calça comprida. Já pensou? Sei que alguns estão olhando agora para essas calças, né? Não podia. E hoje, mudou, a cultura mudou. Quantas coisas mudaram. E nós vivemos, nossa geração, é uma geração que mais viveu mudanças, transformações. Nunca uma geração sofreu tantas transformações como a nossa. Cultura, estão mudando. E nós, como é que nós vamos viver nesse mundo? Nós temos uma coisa muito interessante, Deus nos deu essa capacidade de adaptação. Deus nos faz isso. Você vai mudar, você vai se transformar. Pode ter certeza disso. E às vezes vai vir pela dor, se você resistir muito. E às vezes vai vir pela autorreflexão, você vai começar a pensar exatamente nisso aí. A Bíblia fala sobre isso. Mas a Bíblia diz da renovação, vamos dizer a palavra renovação, transformação, mudança, vamos dizer tudo, fazer esse conceito aqui único aqui, então não vamos definir muito. A Bíblia diz que Deus quer transformar a sua vida. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, versículo 2, Paulo vai dizer o seguinte: não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformai-vos. Transformar a vossa mente. Ele diz assim: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Talvez você não aprendeu ainda, não está vivendo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe por quê? Porque você está resistindo. Deus está querendo transformar a sua vida e diz você, não, Deus, isso não. Então, fica nessa. Você vai continuar a não experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque Ele diz que isso acontece quando você permite que Deus transforme até a sua maneira de pensar. Isso leva a crescer espiritualmente. Paulo, falando aos Efésios, ele vai dizer o seguinte, Efésios 4:13, até que todos alcancemos a unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a plenitude de Cristo. Veja, ele está dizendo que tudo isso, sofrimento, as dores, os embates da vida, as reflexões, a autoanálise, diz que tudo isso vai fazendo com que a gente seja transformado, e nós vamos chegando à estatura de quem? Quem é o varão perfeito? Pastor Carlos. Opa, quem disse não? Está certo. O varão perfeito, quem é? Jesus Cristo. O seu marido não é perfeito, não olhe para ele. A sua mulher não é perfeita, não olhe para ela como se fosse a perfeição. Não é. Todos nós temos nossos pontos falhos. Ou seja, todos nós precisamos nos transformar.
mas deixar que Ele entre em nossa vida e faça essa transformação. Eu quero ler um texto com vocês, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15 até o 21. Vou fazer aquilo que eu faço sempre, é um sinal, é um símbolo de reverência à palavra de Deus. Então, por favor, se coloque em pé, porque esse momento, eu vou ler outras palavras, mas nesse momento eu vou dizer, gente, é a palavra de Deus. E ela diz o seguinte: Ele morreu por todos, para que todos que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante, olha só, a ninguém consideramos do ponto de vista humano, ou seja, eu não vou olhar com os olhos humanos mais para o outro. Ainda que antes eu tenha conhecido a Cristo dessa forma, agora já não conhecemos assim. Aí ele diz o versículo 17, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, ou uma nova criatura. Aí ele diz, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isto provém de Deus, olha só, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Diz, vocês foram reconciliados comigo, agora vocês têm uma missão, vocês vão fazer com que outras pessoas também se reconciliem comigo. E o versículo 19 ele diz assim, ou seja, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e Ele não levou em conta a transgressão dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Aí, embaixadores do rei, cadê vocês? Levante a mão, está aí, olha aí o versículo 20, portanto, somos só os embaixadores, portanto, Enéas, a turma não está boa não, Enéas, está espalhado aí, né, juntos somos mais fortes, né, espalhado dá nessa, olha aí, viu? E ele diz, versículo 20, portanto, somos embaixadores, eu represento Cristo aqui no mundo, você, cristão, representa Cristo aqui no mundo. E o texto continua, e Deus faz seu apelo por meio de nós. Por amor de Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus, pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador, foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém? Pode voltar, sentar seus lugares. Veja que Paulo está falando aqui, gente, de transformação. Ele está dizendo aqui que essa transformação que nós precisamos ter, ser uma nova criatura, deixar as coisas para trás, começa com o amor de Deus. É que Deus é que fez isso. E você precisa experimentar essa transformação. Você está sofrendo, você está resistindo, mas você precisa dizer, Deus, tá bom, eu deixo o Senhor transformar a minha vida. Você tem que entender que Deus amou você, que Deus amou tanto que mandou Jesus a esse mundo morrer na cruz em seu lugar, pagar a penalidade do seu pecado para que você não sofra mais. Não por causa desse pecado, vai vir pelo mundo que nós estamos vivendo. Mas Ele diz, eu vou estar com vocês. Mas Ele diz, vocês precisam transformar, deixar que eu transforme a vida. Aí você precisa acreditar que Deus ama você, e diz, Deus, o Senhor me ama, e o Senhor vai fazer de mim uma criatura melhor, o Senhor vai fazer de mim uma nova criatura, eu quero ser isso que o Senhor planejou que eu fosse. Deus, eu sei que eu sou pecador, então por favor me perdoe pelo que Jesus Cristo fez naquela cruz, faça isso para Deus, você precisa fazer isso. Aí quando você fizer isso, a Bíblia diz que vai acontecer alguma coisa dentro de você. O Espírito Santo, Deus Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade Santa, vai entrar na sua vida. Ele vai transformar você, não vai mudar você não. Ele vai transformar você.
E vai transformar você de tal maneira que você vai ficar espantado com o que está acontecendo com sua vida. As pessoas vão olhar para você e dizer: meu, o que é? Você não é mais a mesma pessoa. Você é uma pessoa melhor. Você é uma pessoa melhor. Aí o que acontece? Algumas coisas interessantes. A sua relação com Deus é nova. Você tem uma nova maneira de relacionar-se com Deus. O texto, Paulo vai dizer assim: e ele morreu por todos, para que para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo vai dizer: agora não eu mais vivo, mas... Veja, você vai se relacionar com Deus de maneira diferente. Você não vai olhar a Deus, Deus deve existir. Você não vai ler a Bíblia, que legal, olha que Deus. Você vai ter Deus com você, porque há um Deus dentro de você, o Espírito Santo dentro de você. E João vai escrever o Evangelho de João, esse capítulo 1, versículo 12, diz que aqueles que receberam a Jesus Cristo, eles agora foram transformados em quê? Filhos de Deus. Aí você vai poder falar com Deus e dizer: pai, vem cá. E Jesus diz, você pode chegar perto dele e falar: papaizinho, vem cá. Você não vai ter Deus mais como aquele velho com cajado, pronto a castigar você, pronto para dar uma surra em você, para estar sempre judiando de você, fazendo você sofrer. Você vai ter um relacionamento com Deus: o Senhor é meu pai, me ajuda, eu estou passando por isso, paizinho. Jesus disse: papai, papaizinho. Essa relação você vai ter com Deus. Talvez a sua relação com Deus ainda seja de um Deus distante, de um Senhor todo-poderoso. E Jesus diz: não, eu vim dizer para vocês que agora Deus é seu Pai, nós somos co-irmãos, eu vou estar lá intercedendo com vocês, nós estamos juntos nessa. Talvez Deus ainda esteja distante na sua vida. Há muita formalidade entre você e Deus, e você não consegue se abrir com Deus. Veja, quando você entrega a sua vida a Jesus, a relação sua com Deus muda. Mas é lógico que vai acontecer, é porque você foi liberto do pecado. A Bíblia diz que o pecado separa o homem de Deus. E o homem fica distante de Deus, o homem tem até medo de Deus. Você já viu aquelas pessoas que a gente convida à igreja? Eu não quero não. Uma vez eu fui convidar alguém para vir na igreja, no culto, eu não, chega lá, Deus vai me mostrar todos os meus pecados, não vou mesmo. Tem medo de Deus, por causa do pecado que há dentro de si. E Paulo diz assim: tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens. Você pecou? Pecou. Lembra daquele pecado? Se você confessou a Jesus Cristo, vou dizer eu vou dizer com base na Bíblia: Deus não se lembra mais dele. A Bíblia diz: eu não me lembrarei mais dele, não é isso? Se você confessou sinceramente, foi sincero, a sua confissão veio com arrependimento, porque às vezes a confissão não vem com arrependimento. Se houve arrependimento, quando você confessa, Deus diz: eu não me lembro mais. O que você está falando mesmo? O diabo se lembra, tá? O diabo vai ficar acusando você. O diabo vai falar: Deus, o que você está falando? Não, eu não me lembro mais disso na vida dele, não. E eu é que dou o veredito. Ele nos reconciliou, não levando em conta, olha só, as nossas transgressões. Será que você carrega pecado não confessado? Pensa aí. Há pecado que você não confessou? Ou quem sabe, há pecado que você não consegue se livrar ainda. Você está amarrado naquele pecado. Você é preso, você é um prisioneiro. Quando você entrega a vida a Jesus, você é liberto. A Bíblia diz: é liberto. Você pode até dar uma caída,
mas você não é mais escravo. Agora, se você está lutando contra, não consegue libertar, você ainda está preso. É diferente de você cair e dizer: Deus, eu caí, me perdoe. O Espírito Santo mexe com você. E a Bíblia vai dizer que nós temos um advogado de Jesus para essas horas. Ele diz: ih, pai, eu sei que esse cara caiu, vem cá, ele é meu. Dá um selo, levanta. Você é liberto do pecado. Quando você entrega a vida a Jesus, você começa a se relacionar de maneira diferente, você é liberto do pecado. E Paulo vai dizer que uma coisa acontece muito importante na sua vida: a sua maneira de pensar muda. Eu gosto muito desse texto que Paulo diz aqui, os versículos 16, que ele diz assim: de modo que de agora em diante a ninguém o quê? Mas, vamos juntos, você que está em casa está recebendo esse slide, vai ler em casa, e você no auditório leem comigo. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos conhecido Cristo dessa forma, já não o conhecemos assim. Vocês conhecem a história de Paulo? Paulo, antes de se converter, como é que ele olhava para Jesus Cristo? Como inimigo. O que ele fazia com os seguidores de Jesus? Colocava na prisão. Ele estava lá quando Estevão foi apedrejado. Agora, quando ele teve encontro com Jesus, houve uma transformação. Aí como é que ele passou a olhar a Jesus Cristo? Meu Deus, meu Senhor, meu Salvador. Como é que ele olhou os irmãos, os outros cristãos? Meus irmãos. Ele passou a olhar de maneira diferente. Talvez você olhe para nós aqui na igreja, esse povo, né, cantando, batendo palma no domingo. O dia que você tiver uma transformação, você vai juntar-se a nós. Amém? E nós estamos orando por isso, tá? Pensando o quê? Nós estamos olhando, sim. Não que você caia do cavalo como o colo aconteceu, eu não quero isso não. Eu quero que você entregue a sua vida a Jesus, para você começar a olhar Jesus de maneira diferente. Meu pai, meu paizinho, me ajuda. Irmão, vem cá, me ajuda aqui, ore comigo. Vamos adorar a Jesus, vamos falar de Jesus para eles. A mente mudou. E Paulo vai dizer mais, lá em Romanos, li no início do culto esse texto, né, que fala aqui, Romanos 12, 2, agora eu coloquei aqui no telão: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem ao padrão do mundo. Cuidado, que o mundo está querendo encaixar você, dizendo: vem cá ser com a gente. Opa, fala, Deus está dizendo: não faz isso não. O mundo está fazendo assim. Eu passei rapidamente numa discussão hoje aqui, havia essa ideia, acho que foi de manhã cedo, eu estava numa reunião, cheguei, já tinha acabando, né? A questão da gente trazer o mundo para dentro da igreja. Não, não é isso. É coisa boa. Cuidado para você não se amoldar. Todo mundo está fazendo. O mundo já é no maligno. Cuidado. Há coisas boas que a gente tem que fazer. E a música é divina. A letra que é complicado. A letra é do coração do homem. Mas um coração transformado vai ter uma letra diferente. Ritmo é divino. Eu vou aproveitar aqui. Você está falando, acho que você falou ontem, não sei se qual das duas, eu não consigo. Estava lá em Chapada, vi o som, não estava em algum lugar, vi um som de um passarinho, uma orquestra, né? Eu me lembrei que eu fui num Pantanal, fui para uma fazenda, dormi num Pantanal, uma fazenda ecológica. Meu irmão, aí eu vi uma orquestra. Quando foi lá para as 6 horas da tarde, começou um barulho. Tudo quanto é bicho começou a cantar. Alguém já teve essa experiência no Pantanal? Tudo quanto é bicho.
tudo. Aí me lembrei, você viu, eu vi uma orquestra. E quando foi de manhã cedo, a mesma coisa. E tinha um barulho, um som, gente, que um som me dava até medo, um som. Né? No dia seguinte, o Gui que estava conosco falou assim, está vendo aquele passarinhozinho ali, pequenininho, desse tamanhozinho? Aquele som era dele. O som é divino, a música é divina, a letra é do homem. Veja, irmãos, que Deus muda a nossa maneira de ver. A mente sua vai mudar quando você tiver um encontro com Jesus. O Espírito Santo entrar, ele vai começar a transformar você vai se relacionar com ele de uma maneira diferente, seus pecados serão perdoados, e você vai olhar para aquele pastor até que é legal, aí naquela igreja até que é legal, Jesus Cristo é meu Pai, é meu irmão, Jesus, estamos juntos. É isso que Jesus ensina. Mas acontece mais alguma coisa. Aí eu particularmente chamo que o homem se torna um ser humano melhor. É quando o homem se torna um ser humano melhor. A Bíblia chama das virtudes do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo. Paulo vai dizer, Coríntios, portanto, se alguém está em Cristo, é o quê? Vamos lá? Falam. Portanto, se alguém... Olha que interessante. As coisas velhas já passaram. Esse texto é complicado, tá? Não é fácil, não. Então, quer dizer que as coisas passou, e às vezes a gente lembra do passado, não é? E eu gosto muito, eu fui dar uma lida, tá? Que se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Você está unido com Jesus Cristo, Ele transformou a sua vida, tá? E Ele faz você refletir, transformar o seu interior. E Paulo vai dizer lá então em Filipenses 3:13, tá? Deixa eu ver se é o próximo slide. Agora o meu sinalzinho diz que o meu tempo acabou, tá? Então vamos lá. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me que ficaram para trás, avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Sabe o que acontece? O seu passado não vai ser apagado, não. Mas ele vai ser aquela mola que vai impulsionar você para olhar para frente. Ele vai dar força. Não caio mais nessa. Se eu olhar para trás, o retrovisor, o vento pequenininho, mas você tem o quê? Um olhar todo pela frente. O retrovisor é pequeno, para lembrar, cuidado, onde você já caiu. Olha para frente. Olha para frente. E Paulo vai dizer que as coisas velhas ficaram para trás, avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio que Deus tem para mim. Aí eu começo a não olhar para trás, olhar, aí que esquecer das coisas que ficam para trás. Mas ele diz que para isso acontecer, eu preciso me tornar uma pessoa melhor, eu preciso desenvolver os frutos do Espírito Santo. Aí aquelas 9 virtudes: paz, amor, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São virtudes. Ele começa a colocar isso em você. Ele começa a transformar a você. Aí você mudou. Você não é mais a mesma pessoa. As pessoas vão olhar para você: quem é esse cara? É uma pessoa muito melhor. Eu sou de Jesus. Abaixe sua cabeça.
Jesus quer transformar a sua vida, Deus quer transformar a sua vida. Ele quer que você seja quem? Quando Ele planejou você, lá no Salmo 139, diz que Ele entreteceu você, planejou toda a sua vida. O pecado veio, você desvirtuou, você foi para outro caminho. E Deus quer que você agora volte. Jesus veio fazer você nascer de novo, ser uma nova criatura. Que transformação precisa acontecer na sua vida? Eu quero que você agora e com Deus pense sobre isso. Que transformação? O que precisa mudar? Aí eu vou usar o termo mudar, mas transformar na sua vida. Não dá para continuar assim. Você pare de Deus, não dá para continuar assim. Agora pensa numa segunda coisa. Há pecado na sua vida não confessado? Há pecado que você não consegue deixar? E às vezes não são pecados, às vezes coisas que atrapalham sua vida. Não é pecado, mas está atrapalhando você. Atrapalhando você de ler a Bíblia, atrapalhando você de vir na igreja, de cultuar a Deus. Não é pecado? Não, mas está atrapalhando você. O que você precisa deixar para trás? Fala para Deus: Deus, eu preciso que o Senhor transforme a minha vida. Agora, lembre-se sempre, tudo começa quando você se tornar filho de Deus, ou seja, você reconhecer que é pecador. Dizer: Deus, eu sei que eu sou pecador. E você falar: eu aceito então o sacrifício de Jesus no meu lugar. Eu aceito, Jesus, que o Senhor morreu pelos meus pecados. Eu estou entregando minha vida em tuas mãos. Faça isso. Você vai ver que sua vida realmente vai ser transformada, vai se tornar bem melhor. Você vai ter um Deus, não do seu lado, mas dentro de você, caminhando com você. Fala com Deus agora. Faça uma oração de entrega. Senhor Jesus, eu estou entregando a minha vida. Eu preciso transformar, eu preciso ter uma transformação na minha vida. Eu reconheço que sou pecador, eu peço perdão, eu aceito que Jesus morreu na cruz em meu lugar, e eu estou entregando a minha vida a Ele agora. Faça essa oração. Faça essa oração. Eu sei que não é fácil não, mas você pode fazer. O Espírito Santo está dizendo: faça. Se você fez, levante a mão, eu quero orar por você. Alguém fez, entregou sua vida a Jesus? Levante a mão. Estou vendo você, meu irmão. Deus abençoe. Vejo você, minha irmã. Vejo você. Mais alguém? É você e Deus agora. Lá atrás, eu vejo você. Mais alguém? Dizendo: Deus, eu estou entregando minha vida. Faça essa oração. Ele vai mudar a sua vida para se tornar uma pessoa melhor. Vai ajudar você. O Espírito Santo vai entrar e vai selar você. Você vai sair daqui com o selo do Espírito Santo. Satanás vai olhar e dizer: ele pertence a Deus. E a Bíblia diz que Satanás não toca. Vamos ficar de pé. Eu quero orar por aqueles que entregaram sua vida a Jesus nesta noite. Levantaram a mão, fizeram essa oração. Eu sei, eu ouvi você. Se você quiser que a gente ore por você, fizer um estudo bíblico, mais orientações, preencha um cartão Minha Decisão, entrega lá no balcão de informação. Tem uma equipe lá que vai entrar em contato, vai dizer: podemos ajudar você? Posso orar por você? Podemos escalar alguém para fazer estudo bíblico com você? A gente não vai invadir sua casa não, só vai fazer isso se você permitir. Preencha a ficha lá. Pai, eu quero entregar agora em tuas mãos esses que nesta noite fizeram oração. O Senhor ouviu as orações deles, Senhor. Eles estão dizendo: Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Ó Pai, que o Espírito Santo entre na vida deles e transforme a vida deles, Senhor. Eles saiam daqui selados, com selo de que pertence ao Senhor. E o Espírito Santo comece a fazer a obra na vida deles. Que eles se tornem, ó Deus, a imagem daquilo que o Senhor planejou para ele, a tua imagem e semelhança. Pai, eu peço isso em nome de Jesus. Amém, amém. Nós queremos orar por você. Você que está aqui hoje, quem sabe
Tem alguém precisando de oração? Você está precisando de oração? Eu vou chamar os pastores vir aqui à frente, tá? Queremos orar por você, queremos colocar a mão sobre você, vamos orar. Vou pedir o diácono Ricardo, por favor, vem aqui à frente também. Vamos pedir que você venha aqui à frente. Dalva, vem aqui também, ora aqui, orando por alguém. Temos a irmã orando aqui também. Enquanto nós vamos ser conduzidos numa bela canção, nós estaremos orando por você. Vem aqui, queremos orar por você. A Bíblia diz que deve orar. Confie na oração, oração tem poder. Pode vir, nós vamos orar por você. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar. Que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho descansar em mim. Tudo sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Quero ouvir a igreja cantar. Então minha alma canta. Da ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso Grandioso? Nosso Deus é grandioso. Muito, muito. Ele pode ajudar você. Confia nele. Pode assentar.